transmissão do impulso nervoso dentro da membrana da célula. Então, aqui nós temos a representação básica de uma célula chamada neurônio. Aqui nós temos o corpo celular, os dendritos, o axônio, a bainha de mielina, que é constituída pela célula de Schwann, e as interrupções, que são os nós de Ranvier. A nossa maquete ela foi feita à base de pasto de leite em pó. Então, o neurônio ele tem uma estrutura muito específica e muito similar à estrutura de outras células. Ele, como a Juliana explicou, ele é composto por um corpo celular, pelo axônio e pelos dendritos. A bainha de mielina, que é produzida pelas células Schwann, que são essas células associadas ao neurônio, ela produz essa camada lipídica ao redor do axônio para conduzir o impulso nervoso de uma forma melhor, já que todo mundo sabe que lipídio é um isolante. Então, o impulso nervoso ele vai percorrer pelo corpo celular, vai passar pelo axônio, vai chegar nos dendritos, no final do terminal axônico, e vai ser transmitido para outro neurônio. Agora eu vou explicar como acontece a transmissão do impulso nervoso dentro da célula. Aqui a gente tem uma ampliação do que acontece dentro da membrana do axônio. A membrana dentro do axônio, ela geralmente tem cargas negativas, e do lado de fora, cargas positivas. E durante de certa forma, quando, por exemplo, você queima a ponta do seu dedo, esse impulso ele vai ser transmitido de tal forma que as cargas elas vão trocar de lugar, porque elas vão causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele é chamado de... Esse fenômeno ele é chamado de despolarização. A despolarização ela acontece quando um estímulo é transmitido, ele é captado, na verdade, pelos dendritos do corpo celular de um neurônio e depois ele é transmitido pelo axônio. Essa despolarização ela acontece de que forma? As cargas positivas elas vão trocar de lugar com as cargas negativas. E esse equilíbrio que é mantido entre cargas positivas e negativas é mantido pela bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio mantém essas cargas em equilíbrio no interior e no exterior da célula, fazendo depois que o estímulo foi dado, que essas cargas troquem de lugar. Então, no caso, a membrana interna fica positiva e a parte externa fica negativa. E esse impulso vai caminhando, como se fosse um evento de gatilho. Quando você vai, por exemplo, acender uma luz, você acende essa luz e você tem um limiar entre a luz acender e a luz ficar apagada. É um evento de tudo ou nada. Quando você chega nesse determinado ponto, a membrana despolariza e o impulso é transmitido de forma contínua. Essa carga positiva, no caso, ela vai andar e vai ser transmitida pelas outras cargas. E a membrana vai voltar ao normal, ficando negativa por dentro de novo e positiva por fora. E o impulso vai sendo transmitido daqui para cá e assim por diante. O impulso nervoso ele é transmitido dessa forma porque fica mais fácil de produzir um impulso elétrico do que um impulso químico, vamos supor. Porque nós temos dois tipos de impulsos que os neurônios podem transmitir. As sinapses, que são impulsos químicos, e os impulsos elétricos, que são transmitidos através da troca de cargas da membrana intracelular e extracelular. A intensidade do estímulo, ela depende de quantos neurônios são despolarizados por estímulo. No caso, por exemplo, pensa na colocação de um piercing, tipo o meu, quando eu coloquei no septo. Doeu pra caramba, mas por quê? Porque talvez tenha despolarizado um número X de neurônios que fez com que esse impulso fosse transmitido de forma mais rápida e mais eficiente por vários neurônios ao mesmo tempo. E isso acarreta na sensação que a gente tem externamente, na resposta de dor, ou de calor, ou temperatura no geral, então qualquer outro estímulo que o ambiente possa mostrar. Agora eu vou fazer um gráfico explicando como acontece a ativação do processo de despolarização e repolarização do neurônio. Vamos supor que nós temos aqui o gráfico e nós temos um estímulo, esse é o nosso limiar de ação. Aqui, vamos supor que a gente teve um estímulo tal e ele voltou. Esse estímulo ele não foi suficiente para despolarizar a membrana do neurônio. Então, ele volta para o potencial limiar. Então, vamos supor que aqui ele subiu mais um pouco e voltou. Esse potencial também não foi, esse estímulo também não foi suficiente para excitar a membrana do neurônio para causar despolarização. Então, vamos supor que ele voltou para baixo, para o limiar, e aqui ele chegou em certo ponto, e ele chegou nesse ponto. Nesse ponto,
é o ponto de despolarização do neurônio, que é o processo que segue o processo de tudo ou nada. Então essa membrana ela vai despolarizar, depois ela vai repolarizar, aí ela hiperpolariza e volta para o potencial de ação. Nesse gráfico a gente pode perceber que essa região ascendente do gráfico é o chamado processo de despolarização. Essa parte mais baixa do gráfico é o processo de hiperpolarização, que no caso é quando o neurônio ele repolariza de tal forma que ele precisa de um estímulo muito maior para ele voltar ao limiar e para voltar a despolarizar. E esse é um processo que é cíclico, porque se ele fosse um processo estático, esse neurônio ele iria despolarizar uma vez e depois ele não despolarizaria mais. E esse neurônio, no caso, ficaria inativo. Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer coisa, vocês deixem nos comentários aí embaixo. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. E por isso, por hoje é só. Valeu!